Quando a gente escreve um livro, é todo um trabalho coletivo. Lá no final, parece que é de alguém, mas é de um grupo grande. E o que eu digo neste livro, Lembrança do Presente? Eu trago das asas de uma ventania rouca e louca e trato de temas candentes de uma humanidade que perdeu seu horizonte humano, cometendo novamente os terríveis crimes de genocídio, agora contra os palestinos, buscando a sua limpeza. Eu falo também das belezas da natureza e do tempo, tais como, na minha infância, mãe, a chegada do vento do minuano que vem do sul, trazendo, além do frescor das geleiras, o resmungo das lutas camponesas da Patagônia, onde ainda se encontra uma placa de madeira naquele fim do mundo e se pode ler a los caídos por la libertad. Comento o início do safrejar dos engenhos de cana-de-açúcar nas noites de inverno nos povoados, na Vila Seca, o engenho do Augusto Ronchi, onde as relações humanas se davam entre adultos, tomando a bebida chamada bugio, os homens, e as mulheres e as crianças se deliciando com a puxa-puxa. Recordo lembranças da infância, como a bola, o passarinho, a comida e a diversão, que, como diz Ernesto Sábato, é a pátria. Analiso a classe e a raça no cotidiano das vilas italianas do sul de Santa Catarina, quando por elas passavam os serranos negros, descendo os escarpados da serra com suas mulas carregadas de mantas de charque, queijo, maçã, pinhão, produtos do altiplano para negociar com os litorâneos. Narro o místico do canto das excelências de Imaruí, Rafael, tamborete, quando os pescadores cantavam noite adentro para que a alma do velado alcançasse lá o buscado aqui e não encontrado, a utopia. Trato de Tina Modotti, Pedrinho, esta italiana que caiu em São Francisco, veio para o México e durante a década de 1920, 1930, foi a grande fotógrafa, companheira de Júlio Antônio Meia, uma revolucionária, uma comunista, esteve na Guerra Civil Espanhola, esteve em Moscou como líder do Partido Comunista e também na União Soviética, que serviu de modelo para que Diego Rivera pintasse a Capela de Chapingo. E o Mário, como artista, como ilustrador, como desenhista, aproveitou uma foto de Tina Modotti, que privilegia o objeto e não o ser humano, e fez a capa do livro. É de Tina Modotti. Descrevo um mural do Diego Rivera, em que ele, numa pincelada, conta 500 anos de história do México. Por fim, abro as minhas relações de afeto, e é um direito que nós temos, amigo Pedrinho, e falo da Gleice, a esposa, falo da Camila, a filha, que saiu de Viena, era para estar aqui, mas o voo atrasou, chegou agora no Rio, chega às 11h30. Falo do Rafael, o guri de Maruí, que aqui está, e falo de um casal amigo mexicano, que já se foi, mas quando fui fazer mestrado no México, nos tomou pela mão e mostrou o México profundo, aquele que as pessoas quase não veem. Por isso é que a gente ama tanto o México. E dedico o livro a quem? Ao povo palestino, à comunidade palestina, que resiste, não com esperança, mas com ira iracunda. A esperança convida a esperar, ao passo que a ira obriga a se organizar. Dedico às crianças de Gaza. A besta nazista matava os pequenos com gases venenosos, transformando-os em cinzas
nos fornos crematórios dos campos de concentração, enquanto os monstros sionistas os deixam morrer debaixo de escombros, lentamente, até que o coração pare de bater. Herodes queria assassinar um, Netanyahu busca incessantemente a todos. Este é o genocídio das crianças. Ele não tem perdão, ele grita aos ventos, ele brada aos céus, ele faz o sol nascer ensanguentado no horizonte, como se um grande Deus tivesse se suicidado. Dedico o livro às mulheres grávidas de Gaza, mortas juntamente com seus fetos, para que não possam gerar novos combatentes. E é mais fácil assassinar seres indefesos no ventre do que rebeldes com fuzis nas costas. Rebelar-se é levantar-se com entusiasmo e imaginação, tendo os deuses por dentro, na perspectiva da construção da casa demolida, Shala, que vai de uma parede chamada Jordão a outra dita mar Mediterrâneo, passando por um teto de nome Golã, ao piso denominado Sinai. Vagar por este mundo é uma dor contínua que só cessará com o retorno ao lar. São 6 milhões vagando. O genocídio, meus caros, é o maior crime da humanidade. Ele não prescreve, ele não pode ser anistiado, ele não pode ser perdoado, ele não pode receber asilo. Caronte, o barqueiro dos mortos, que faz a travessia das almas no inferno de Dante, de uma margem à outra do rio Aqueronte, talvez se negue a transportar os sionistas, pois quem habita as profundezas destes círculos deverá ter a ética de reconhecer suas culpas, pagando por seus pecados. Gaza, hoje, é um campo de concentração aberto na tela do seu celular. Hoje temos o maior campo de destruição do mundo em pleno funcionamento. Ele tem marcas importantes, tais como é o campo de concentração mais longo da história, é um local em que as pessoas nascem, vivem e morrem nele. É um laboratório para testes realizados pela indústria bélica do imperialismo estadunidense, utilizando-se da mão de obra assassina do sionismo israelense, em uma população cativa. Por isso, a montanha de cadáveres rivaliza com a montanha dos escombros. E há um silêncio em torno de tudo isso. Um silêncio cúmplice, que mata, que enterra, que derrota. É o silêncio das igrejas. É o silêncio das universidades brasileiras. É o silêncio dos partidos políticos com medo de perder voto. É o silêncio dos governos. É este silêncio que faz com que mais bombas caiam todos os dias, matando crianças, mulheres, e o mundo assiste na tela da televisão de braços cruzados como se fosse algo normal. Neste campo de concentração se cometem crimes que o Hitler não cometeu, com muito mais profundidade, e há um silêncio total. Washington patrocina todos estes crimes, é a capital mundial do terror de Estado, já dizia Noam Chomsky. Tel Aviv é o capacho do imperialismo estadunidense. Infelizmente, Nildão, não aprendemos com as lições da história. Que lástima não aprender com a história. Os fatos históricos, lembrava Marx, costumam aparecer como que 2 vezes, sendo que em uma delas como tragédia e a outra como farsa. Não completamos ainda 100 anos do final da Segunda Guerra Mundial, quando esmagamos o nazifascismo, quando se esmagou a extrema-direita, e o nazifascismo, junto com a extrema-direita, novamente levanta a sua cabeça. Não se passou 100 anos em que o solo europeu foi banhado de sangue. Não se passou 100 anos da Guerra Cristera no México,
de 1926 a 1929, quando a extrema-direita religiosa se levantou em armas contra um Estado laico surgido da Revolução Mexicana e morreram 90 mil pessoas. Não se passou 100 anos disso. Não se completou 20 anos que um monstro foi condenado na Guatemala, general José Efraim Rios Montt, pelo crime de genocídio, a 50 anos de cadeia e 30 anos de crime de lesa humanidade. E continuamos a repetir. É triste, mas é preciso lutar, porque não há outro caminho. Por isso, este livro são crônicas do passado que ajudam a entender o presente. E eu quero fazer um agradecimento, em primeiro lugar, à minha mãe, que veio e fez essa surpresa. Está aqui no Palácio do Governo, que agora é museu, e é um prazer muito grande. Quero agradecer a Gleice, a minha esposa, que é sempre a primeira leitora e a primeira crítica. Quero agradecer aos filhos, a Camila, que ficou pelo caminho, e o Rafael, que aqui está, de Vituba. Os parentes, os amigos, a comunidade palestina, que aqui veio. Eu abro as 4 crônicas sobre a grande catástrofe. E o Mário, antes das 4 crônicas, usa o menino com a panela na cabeça, porque Israel hoje utiliza a fome como arma de guerra. Nos campos de concentração da Alemanha, a ração era mínima, mas era garantida, diz o Primo Levi. Aqui não é garantida. Vejo a que ponto chega a maldade humana. Esta gente de humano só tem a figura. Agradeço os parentes e amigos. Agradeço a Shala Ottman, que é presidente do coletivo catarinense em defesa do povo palestino. Agradeço o Yasser Fayad, que é um médico, veio de Palmitos, infelizmente sofreu um acidente, mas está tudo bem. Médico pediatra. Eu só imagino o sofrimento dele, que trabalha com recuperar a criança, vendo o que é o genocídio em Gaza. O Mário Coelho, que é o desenhista, que é o ilustrador e que é o artista. Ele é artista. Um ilustrador, um desenhista e um artista. Nelson Rolim de Moura, Eduardo Casson, que foram os diagramadores e construtores do livro. A Cleusa Raimundo, que fez a revisão para a leitura ficar mais doce. Daniel Castellan, que nos encantou com a música. E a Marli Cristina Escomadjon, do museu. Termino dizendo o seguinte. Se há 2000 anos atrás, assim diz a história, um menino fugiu no lombo de uma mula para escapar das garras de um tirano chamado Herodes, hoje, as crianças de Gaza não conseguem fugir das bombas assassinas do genocida Netanyahu. Este é o genocídio das crianças, o maior de todos. Não sejamos cúmplices dele. Obrigado.